Arrume-se comigo para eu ir logo ali. Brincadeira que eu não sou blogueirinha. Mas enquanto eu vou me arrumando, vocês vão me ouvindo falar 5 centavos de groselha. Logo que eu comecei a querer virar uma escritora profissional, porque se você não ouviu isso, eu vou dizer que eu escrevo desde os 12 anos e tudo mais, de forma profissional. Nos últimos quase 10 anos que eu venho tentando entrar no mercado editorial, blá, 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 né? E a primeira vez que eu submeti o meu livro a ser julgado pelos outros, eu levei uma pedrada, tipo, gigantesca. E não vou nem falar o nome, porque as autoras que me deram pedrada são autoras grandes hoje, então pode ser que role um probleminha. Mas não de uma maneira negativa, por incrível que pareça. Eu não achei ruim, na época eu achei ruim, mas hoje em dia eu entendo, inclusive, até agradeço. Ser escritora sempre foi um sonho pra mim. E eu não sei exatamente se eu comecei a escrever no Wattpad, e aí eu entrei nesse grupo de escritores, que hoje em dia vem se tornando cada vez mais raro. Escritores que querem ajudar outros escritores, o que é um grande problema na minha humilde visão, porque cada um só tá preocupado com o próprio umbigo, enfim, mas aí é uma outra história, uma outra conversa que não teremos hoje. E aí, a gente tinha um combinado, um projeto, enfim, que lia o livro do coleguinha e fazia uma espécie de betagem, né? A gente lia um capítulo e comentava, depois lia o outro e comentava, e aí ia trocando na semana, né? Quem ia ser lido, cada dia era uma pessoa, tal, tinha os dias específicos de leitura e tudo mais, e tudo ia muito bem, né? Vamos colocar dessa forma, as coisas funcionavam, tinha gente que não lia, mas assim, de uma forma geral funcionavam, e as pessoas mais ativas faziam esse grupo girar e tudo dava certo dentro da medida do possível. E eu li o livro dos coleguinhas e também fazia apontamentos, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas quando é no seu não é tão agradável assim. E eu descobri isso da pior forma possível. Então, o meu livro entrou na roda para ser lido. E eu levei muita pedrada. Inclusive, pedrada de uma grande amiga minha. E até hoje eu aprendi a não só respeitar o jeito como ela fala, que pode ser um pouquinho incisivo, algumas pessoas podem considerar grosseira, mas é a forma como ela fala, é a forma como ela se expressa, não é por mal, não é maldade, não é querendo criticar. E ela aprendeu a melhorar isso ao longo dos anos. E alguns outros autores que também estavam nesse grupo, ó o Cebolinha, esse cabelinho que não para. Enfim, aprenderam a manejar melhor isso e melhoraram também, de certa forma. Então, eles leram o meu livro, falaram que a escrita era pobre, que os personagens eram rasos, que eu ia de um lugar para outro sem meio que explicar muito porquê. Enfim, várias coisas que hoje eu falo de outros autores e que acontece. Eu sei que é uma coisa que escritores iniciantes fazem e que falaram do meu livro, que na época me deixou muito chateada, mas que também me fez crescer muito. Ao eu olhar pra mim, ao eu olhar pra minha escrita, olhar para o que eu tava fazendo, eu acabei entendendo que elas estavam certas, que o que elas falaram não era absurdo, não era maluco, fazia super sentido e que se eu prestasse atenção nas coisas que elas estavam falando, eu poderia melhorar muito. Então, eu me aproximei de uma dessas pessoas que falou, né, que várias coisas sobre meu livro, inclusive ela se propôs a ajudar. Inclusive, ela betou uma parte do meu livro, me deu várias ideias, me deu vários insights diferentes. Até hoje ela me ajuda muito com muitas coisas. E virou uma amiga, assim, do coração. E eu aprendi a aceitar esse tipo de crítica, que é uma crítica construtiva, não só uma pessoa querendo te detonar. Então, é por isso e outros motivos que eu acho muito importante que alguém, além de você, deveria ler o seu livro e, de preferência, que essa pessoa fosse um profissional. Se não, um beta, um amigo, um conhecido, um colega, alguém com uma visão um pouquinho mais crítica que a sua, para ler o teu livro e para melhorar o teu livro. Então, é super importante. Não confie apenas na sua leitura, não confie apenas no seu julgamento, que você pode se dar muito mal e que isso pode ser uma coisa
não muito positiva para você no futuro. Então fica a dica, uma pedrada que me ensinou muito e com a qual eu cresci e prossigo crescendo até hoje. E eu amo estudar escrita. E eu aprendi nesse momento que essas pessoas não queriam me derrubar, me detonar, enfim, só falar mal do meu livro, que elas queriam que eu crescesse como escritora. E aí, gostou da dica? Deixa aí nos comentários e me fala se você já também levou uma pedrada que no primeiro momento você quis matar todo mundo e depois, a acalmar ali os ânimos, você percebeu que aquilo podia ser muito importante e te faria crescer bastante.